Olá, eu sou o professor Eldio Lobo, médico psiquiatra e psiquiatra forense com titulações pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira. Essa é uma mini aula passo a passo da aplicação do Audit, em que vamos falar um pouquinho também da dependência de álcool. Esse é um assunto que eu gosto muito, que há mais de 15 anos eu trabalho com essa temática de dependência de álcool, tanto em cenário de clínico, assistente, pesquisa, escrita de artigos, liderança de equipe, direção de hospital, direção de clínica, consultoria, enfim. Gosto muito desse assunto até pela experiência acumulada. E, por falar em dependência de álcool, os dados do uso de álcool para a população brasileira, eles são muito marcantes. Eu, particularmente, acho os valores muito altos. 48% da população brasileira usa álcool em alguma quantidade. Desses 32%, bebem de maneira moderada, 16% faz uso nocivo, essa é uma expressiva porcentagem da população adulta, e 6,8% calibrando aí a porcentagem de homens e mulheres que são dependentes de álcool. Lembrando que a dependência química de álcool, então, é uma doença na classificação internacional de doenças, que é o código F10.2, e trata-se de uma condição com amplos prejuízos, até porque o diagnóstico de dependência química depende de um conjunto de sintomas notórios, como tolerância, que é essa condição de ter que usar, ingerir quantidades maiores para a mesma sensação prazerosa das doses anteriores. Também abstinência, ou seja, quando a pessoa para o uso ou reduz a quantidade, tem reações físicas como tremor, náusea, vômito, convulsão, e reações psíquicas, como ansiedade, desconforto físico, insônia, enfim. Então, e outras características também da dependência química, como é o caso de substituição de tempo produtivo de relacionamento familiar para uso, busca e recuperação do uso de álcool. Enfim, então, dependência de álcool na população adulta, 6,8%, eu particularmente acho um índice altíssimo. Até em função da preocupação das consequências dessa quantidade de pessoas com dependência química que vão acabar afastadas do trabalho, sendo vítimas ou autores de acidentes de trânsito, causadores ou vítimas de condições de morte violenta, perda produtiva, conflitos familiares, enfim, trata-se de uma porcentagem muito alta. Então, tem este audit, que vê o consumo de álcool, o uso nocivo e a dependência. Trata-se de um teste que pode ser usado por profissionais treinados. E nós, no nosso curso de pós-graduação em saúde mental para equipes multiprofissionais, nós fazemos um treinamento exaustivo dos nossos alunos em relação ao modo técnico, adequado, pertinente, seguro e respeitoso da aplicação desse teste, em que um score de 0 a 7, consumo de baixo risco ou abstêmios, ou seja, pessoas que já não fazem mais o uso na forma de dependência química, o score de 8 a 15, consumo de risco, uso nocivo, consumo de alto risco, 16 a 19 e provável dependência de 20 a 40. Muito importante lembrar que esses testes fazem parte de um modo de contribuir com o diagnóstico, mas não faz diagnóstico como nenhum outro teste faz um diagnóstico conclusivo de uma condição mental. Então, o Audit é esse teste muito importante e que nós da equipe Vida Mental, para poder facilitar, ministrar aula dessa temática e também disponibilizamos para os nossos alunos este teste em um formato digital, o que facilita bastante a questão de uso deste teste e de forma digital. Então, nós da equipe Vida Mental, para facilitar a vida e a atuação dos nossos alunos, nós colocamos esse teste na forma digital. Então, o Audit, ele contribui muito para os profissionais que querem atuar com dependência química, mais especificamente com a dependência de álcool. E, além do Audit, nós, então, estamos aqui divulgando a nossa pós-graduação em saúde mental para equipes multiprofissionais. Ou seja, dependência química é uma temática que nós tratamos exaustivamente durante a pós-graduação
em saúde mental, porque até em função da epidemiologia, né? Aproximadamente 6,5% da população brasileira adulta com diagnóstico de dependência de álcool, sendo tratados no todo ou em parte. Então, esse link que eu cliquei e que também aparece aqui abaixo do seu vídeo, dá acesso ao site da Unip, onde estão todas as informações. Tem um telefone 0800 010 9000 que vocês podem ligar para tirar dúvidas pedagógicas, financeiras, administrativas, documentais, metodológicas. Há aqui informações sobre o programa do curso, carga horária e também informações sobre o pagamento. Tanto informações do pagamento à vista, que vários alunos preferem, entendendo muito bem que educação é um investimento, assim como também alguns candidatos perguntam sobre a política de descontos. A Unip tem uma política de descontos muito legal, que privilegia ex-alunos da Unip, ex-alunos nossos e também profissionais que trabalham em empresas conveniadas. Muito importante que há um telefone fixo para contato com a Unip, quem mora na Grande São Paulo, que é o 011 2166 1066. Queremos facilitar o seu contato. Por exemplo, se você faz expediente, trabalha durante o dia inteiro e não tem tempo de tirar as suas dúvidas por telefone, a Unip disponibiliza 2 e-mails para que você possa escrever com as suas dúvidas a qualquer momento. Tanto o atendimento.pos@unip.br como o ouvidoria.pos@unip.br. Então, através desse link, podem ter estas informações. Quero lembrar que a nossa pós-graduação tem diferenciais importantíssimos. Um deles, que os nossos professores, além de mestres, doutores, especialistas, todos, além de estarem dominando as principais e mais atualizadas temáticas de saúde mental multiprofissional em papers, revistas científicas, últimos artigos, livros atualizados da área, eles também, além da docência, exercem a atividade no campo de batalha. Ou seja, são psicólogos que atuam em CAPS, NAPS, são assistentes sociais que participam de comunidades terapêuticas, hospitais psiquiátricos, são enfermeiros que fazem liderança de equipes em diferentes cenários assistenciais, como ambulatório, especialidade, são terapeutas ocupacionais que trabalham na área de reabilitação, educadores físicos, nutricionistas, farmacêuticos, médicos, psiquiatras, que têm atuação clínica em hospitais psiquiátricos, ambulatórios de pesquisa. Enfim, nós trazemos aqui uma pós-graduação com docentes do mais alto nível, todos carismáticos, e que, para demonstrarem essa calibragem entre conhecimento científico e vida prática, discutem casos clínicos com os alunos e estimulam a participação de diferentes profissionais. Então, aqui nós temos uma especialização que visa formar o aluno pós-graduando e pós-graduado da melhor maneira possível. Tanto é que a nossa grande proposta é que as aulas sejam ministradas de uma maneira que, ao final de cada aula, o aluno, no atendimento, na consultoria, na prestação de serviço seguinte que ele vai fazer, que ele possa entregar um melhor resultado para o seu contratante ou para o seu paciente. Ou seja, as nossas aulas buscam trazer as informações de maneira que elas possam ser imediatamente aplicadas para o melhor resultado do trabalho desse profissional. É por isso que vários dos nossos alunos, ainda durante a graduação, ficam com mais autoestima, com mais conhecimentos, de modo a irem de maneira muito competitiva para projetos de avaliação em processos seletivos, concursos públicos, entrevistas de trabalho e chegam de maneira muito competitiva. Alguns alunos ainda durante a graduação conseguindo o primeiro trabalho, outros mudando o nível de atuação, passando a ocupar chefia de equipe, liderança de profissionais, formação de opinião, replicação desse conhecimento em outros cenários. Enfim, essa é a nossa pós-graduação. Para facilitar, o investimento é muito viável. São parcelas de valores justos e, além disso,
São parcelas que, mesmo o aluno cursando a nossa pós-graduação durante um ano, pode dividir em até 18 parcelas, o que facilita muito a realização imediata desta pós-graduação. E nós temos então, nós colocamos à disposição o link que dá acesso às maiores informações. E mais, nós da equipe Vida Mental também, entusiasmados que estamos de termos formados centenas de alunos com essa área específica do conhecimento, felizmente pessoas muito bem formadas, então nós queremos facilitar você que ainda tem dúvida, tanto pedagógica, metodológica, financeira, administrativa, documental. Entre em contato diretamente comigo no meu e-mail direto, lobo@vidamental.com.br, também pelo meu telefone 11 99622 8835 e tire todas as suas dúvidas diretamente comigo como coordenador do curso. E mais, nós da equipe Vida Mental também, complementando o trabalho maravilhoso da Unip de atendimento, estamos disponíveis no e-mail cursos@vidamental.com.br e também pelo celular em ligação e WhatsApp com respostas rápidas. Muito obrigado por ter acompanhado essa mini aula sobre audite e vamos aprender muito, muito mais no nosso curso de pós-graduação em saúde mental para equipes multiprofissionais. Bem-vindos ao curso, quero encontrá-los e dar um forte abraço lá na Unip. Muito obrigado e estamos à sua inteira disposição. Até lá no curso.